Professora Dulce Cristina, pela primeira vez aqui no programa Edu na Rádio. Olha o que essa moça tem feito junto com a equipe dela aí no entorno de Brasília, não é brincadeira. Dulce, seja muito bem-vinda, como é que você está? Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito bom mesmo. Vamos falar hoje sobre um assunto muito essencial na vida de qualquer pessoa. Eu estou bem, a minha equipe também está bem, graças a Deus. E a gente vem trabalhando com a educação há um bom tempo, né? Então, fazer a diferença na vida dos estudantes é essencial. Que bacana. Olha, Dulce, é tão gostoso ouvir isso da boca de um professor, né? Fazer a diferença na vida de um estudante. Você, é quando a profissão extrapola o bater o ponto, o olerite, e vai realmente para o sentimento, para o amor, e a pessoa entende que tem nas mãos ali uma missão. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho de você, apresentar essa Dulce, a primeira vez que você está vindo aqui. Deixa a gente te conhecer um pouquinho, Dulce. Então, legal, muito bom. Vamos lá. Sabe aquela profissão que você sabe que a vida toda você nasceu para aquilo? Pois é, desde que o mundo é mundo, eu sei que eu vou ser professora. Mas a gente enfrenta, né, ao longo da vida diversas dificuldades. E comigo não foi diferente. Eu sempre falo que todas as pessoas têm uma história de vida e precisam se utilizar dos desafios, das dificuldades para superar e para tornar aquilo que quer, né? Então, eu venho do interior de Minas Gerais, uma família totalmente desestruturada. A minha mãe, falando rapidamente, né, da minha história, ela foi morta por violência doméstica. Então, assim, eu tenho uma história de vida super triste. Eu enfrentei quase 5 anos de depressão devido à morte da minha mãe. Eu trabalhei a vida toda num canavial, em serviço ruim, inclusive em forno, né, fazendo carvão. E hoje eu me considero uma vencedora. Por quê? Porque o meu foco sempre foi a educação. A minha mãe, ela não era alfabetizada, mas ela fez de tudo para que nós, eu e a minha irmã, nós pudéssemos nos formar, nós tivéssemos uma educação de qualidade. Então, hoje, eu me sinto uma vitoriosa porque eu consegui, sabe? Concluir os meus estudos e fazer a diferença na vida dos meus estudantes hoje. Porque, assim, como toda profissão, a gente precisa focar no que é realmente interessante, ou seja, fazer por amor e não por dinheiro, né? Porque ser professor não é fácil, é uma profissão extremamente difícil, porque você trabalha muito mais em casa do que no colégio. E olha que no colégio tem muito serviço, mas quando você faz com amor, você tem um poder tão grande nas suas mãos, porque você lida com o público mais vulnerável possível, que é aquele que está em transição. É aquele adolescente que está cheio de hormônios, de dificuldades, de dúvidas, e você precisa ali orientar. É muito mais do que educar, né? Com a língua portuguesa, com a fala correta, é muito mais do que isso. É uma orientação para a vida. Então, assim como a minha mãe me deu a oportunidade de estudar, apesar de todas as dificuldades que ela tem, hoje eu me sinto vitoriosa por dar essa oportunidade para os estudantes também, motivando, falando com eles, olha, vocês são capazes. Porque se vocês pararem para analisar a história dos líderes, né, das pessoas que hoje se tornam ícones na vida de vocês, todos eles têm uma história. E qual é a diferença deles para vocês? Nenhuma, né? Se todo mundo consegue ir lá e fazer a diferença, então você consegue também. E mostrar para eles que eles são capazes. Muitas vezes a gente tem aquela impressão assim, nossa, porque eu estou numa periferia, eu não consigo entrar numa universidade federal. Por que não? Qual a diferença entre o pessoal que tem lá no DF e os que tem aqui? Se a educação é a mesma, tecnologia junta, os professores são tão qualificados quanto. A diferença é você acreditar no seu potencial. É você confiar em si mesmo, porque ninguém fará isso por você. E todos os dias eu tento colocar isso na cabeça dos meus estudantes. E tem dado muito certo. Estudantes que às vezes nunca fizeram uma redação na vida, aí chega ao final da terceira série, eles conseguem tirar 940, e a gente tem como comprovar isso. 900, 920, eles ficam maravilhados. Por quê? Porque acreditaram no potencial deles, né? Então, essa é o nosso diferencial de como professor. É o que nós podemos fazer na vida do estudante. E como que nós podemos usar a nossa experiência ruim, as nossas tragédias passadas, aquela loucura todinha. Porque muitas pessoas, elas são assim. Aconteceu alguma coisa ruim.
aí aquilo trava a pessoa. Ela fica remoendo aquilo. E isso não faz bem, não faz bem para ela, porque ela não tem a oportunidade de fazer do verbo querer, né? Agora entrando no aspecto da gramática, como verbo de Ótimo. ação. Né? Então, é assim, eu defendo muito a educação. Eu já peguei estudantes analfabetos, funcionais, no 8º ano, e eles tiraram 920, 940 na redação, e nós choramos juntos. É a coisa mais incrível do mundo. Então, Isso é... hoje eu venho aqui com o maior prazer do mundo de dizer, vocês são capazes, não desistam, não. Dulce, me explica aqui, isso é pontuação do Enem. Ó, importante só a gente deixar claro aqui para os ouvintes, para quem está assistindo, a Dulce ela é professora no entorno de Brasília, na cidade de Águas Lindas, ou seja, considerado periferia, e é muito bacana você falar, né? A gente pode também. Essa pontuação que você está trazendo é pontuação do Enem. Do Enem, exatamente. Porque, na verdade, o Enem, ele existe para colocar todos dentro de uma universidade, né? Tirando ali, devido ao TRI, toda a maioria das diferenças. Então, para meio que equilibrar. É claro que se você pegar aí, por exemplo, uma escola particular de uma escola pública, há uma diferença muito grande, né? Mas o TRI vem para equilibrar isso. E essa pontuação no Enem é muito alta. Fora que aí o Enem ele vai te dar a possibilidade de entrar por 4 critérios dentro das universidades ou faculdades, né? E isso também ajuda muito o estudante, porque hoje você tem de ter acesso à educação para se tornar um cidadão, no mínimo, respeitável. Por quê? Porque eles exigem um diploma, um certificado constantemente. Você tem que comprovar que você está qualificado. Então, é preciso dar oportunidade para todo mundo comprovar essa qualificação diante do mercado de trabalho, que hoje é um problema seríssimo, né? Nós temos vagas de emprego, e isso é noticiado constantemente, mas não temos profissionais qualificados. Por quê? Porque a baixa oportunidade aí impede que pessoas com grande potencial sejam pouco desenvolvidas. Esses profissionais não sejam desenvolvidos. Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por motivação de um professor, né? Às vezes por negligência, e aí nós temos o professor tem essa ferramenta na mão, pelo menos motivar e dar condições desse participante chegar lá e fazer e competir de igual para igual com os outros. Não é porque está na periferia que não tem essa oportunidade, tem de ter sim, e eles têm de acreditar nisso. Muito bom. Dulce, tudo que você está trazendo aqui está longe de ser só teoria. A história da tua vida, conta o contrário, até uma surpresa para mim, eu não sabia. Uhum. Deixa só a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai te convidar para você voltar aqui, nosso tempo vai acabar, eu sei, não tem problema, a gente vai te trazer aqui mais vezes. Você disse que você perdeu a sua mãe por violência doméstica e você tem ressaltado a importância dela no processo educacional seu. Quando você perdeu a sua mãe, você estava com qual idade? Eu estava com 19 anos. E assim, para mim foi um baque muito grande, eu nem posso falar que eu fico emocionada, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi o meu forte. Assim, nós estamos vivas porque a violência era direcionada a ela nos defendia, né? Então, eu saber que hoje eu sou a mulher que eu sou e eu tenho a oportunidade que eu tenho é tudo graças a ela, porque ela fez de tudo, assim, a parte dos problemas que a minha mãe teve em casa foi porque ela queria manter a gente na escola. E o meu pai, não, ele dizia, não, elas não precisam ir para a escola, elas podem ficar na roça e me ajudar, depois arrumam um casamento e tal. E ela disse, não, eu não estudei, mas meus filhos estudarão. Então, assim, hoje eu sou porque a minha mãe me permitiu ser, sabe? E eu tenho um orgulho muito grande de ser filha dela e lamento muito o que tenha acontecido com ela. Às vezes até a gente se culpa, né? Por que a gente não pode impedir, enfim. Mas as leis brasileiras, elas não estão a nosso favor, infelizmente. A mulher, ela é muito marginalizada, ela é muito frágil diante de uma situação, porque ele tinha medida de restrição. Mas quem é que vai falar, você não pode encostar? Sim, mas você também não pode bater, e ele batia, né? Então, não é uma medida protetiva que vai impedir alguém de fazer alguma coisa contra uma mulher que ficou com ele 22 anos da vida dela. Me diz aqui uma coisa, a gente vai ter que conversar muito aqui, Dulce, vai ter que vir direto aqui. Depois eu vou te fazer um convite, se você quiser vir toda semana, eu queria que você viesse. Nosso tempo acabou aqui, não tem problema. É que estourar só um pouquinho hoje, tá? Como é que foi essa virada? Como é que uma mulher que dentro
de casa, uma criança, uma menina que vivenciou a violência, e vivenciou a violência em especial com alguém tão importante como a mãe, e vê a mulher numa posição tão marginalizada, e de repente vira o jogo. E vem e entra na sala de aula e tem um discurso para poder mudar a vida desses estudantes, de pessoas que estão numa posição marginalizada também, inclusive das meninas. Como é que essa virada, como é que as pessoas que estão em casa ouvindo, assistindo, elas podem ter essa virada de vida? Como é que você fez? Então, eu acredito que você tem que ter uma ligação muito grande com as pessoas que fazem a diferença na sua vida. Porque muitas pessoas, elas valorizam muito mais alguém que elas conheceram agora, recentemente, do que as próprias pessoas que estão lá dentro, né? E assim, a minha ligação com a minha mãe era muito forte, porque eu via o sofrimento dela. Então, quando ela dizia, minha filha, estude, porque eu não tive a oportunidade de estudar, e todos os dias ela falava isso, que o sonho da vida dela era saber ler e escrever, porque ela era humilhada, né? Não conseguia pegar um ônibus sozinho, mas depois ela conseguiu. Com 40 anos ela conseguiu ser alfabetizada, ela já aprendeu a escrever o nome dela, e ela morreu com 45. Então, ela passou, ela realizou o sonho dela. Mas eu sempre via, minha filha estuda. Então, o meu foco era estudar, estudar, estudar. E tanto é que eu terminei o ensino médio e saí com a cara e com a coragem de Minas Gerais, que é o interior, assim, que não tem nada, nenhuma estrutura, são 2.500 habitantes só, para vir para o DF. Então, aqui eu fiquei 9 anos na casa de uma senhora, trabalhando como empregada doméstica, para conseguir pagar os meus estudos, né? Então, 9 anos. 9 anos. Na verdade, eu trabalhei 11 anos como empregada doméstica, porque lá em Minas eu já trabalhava, e aqui eu trabalhava. E era assim, foi a fase mais difícil da minha vida, porque tirando o dinheiro da minha faculdade, o aluguel e a energia, sobrava R$17,90 para mim, do meu salário. Então, basicamente, nem tinha como comer. Eu comia mesmo no que tinha lá né, do lugar onde eu trabalhava. Então, eu trabalhava, comia lá e pronto, acabou. Em casa não tinha nada. E assim, eu sempre focava na minha mãe. Eu preciso estudar, eu preciso fazer a diferença, eu quero ser professora e eu vou mudar a realidade das pessoas. E quanto mais eu lia, eu pegava livros, eu via assim os olhinhos da minha mãe quando ela aprendeu a ler, e ela amava ler, ela amava escrever, eu falava, nossa, eu também quero. E eu lia bastante, bastante. Inclusive, eu tenho um acervo hoje de quase 3.000 títulos, né, de livros maravilhosos, porque eu pego isso da trajetória da minha mãe, sabe? E assim, para mim foi a mulher que me inspirou mesmo. Então, com base nos conselhos dela, nos incentivos, no sofrimento que eu via, ela sempre falava, olha, minha filha, se eu fosse alfabetizada, se eu tivesse os meus estudos, eu não precisava me submeter ao que eu submeto aqui dentro, né, de casa. Eu podia conseguir um emprego para sustentar vocês, eu não precisaria me humilhar dessa forma. Então, eu sempre ficava com isso na cabeça, para conseguir dar a volta por cima. Muito bom. Dulce, infelizmente nosso tempo acabou. Você vai voltar aqui, por favor. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem conhecer um pouco mais da tua história de superação, como é que elas fazem? Tem algum canal, alguma rede social que elas possam falar contigo? Então, eu estou numa maratona de concurso agora, né? Eu desejo muito entrar no serviço público, então eu estou sem Instagram, estou sem Facebook. Meu canal de comunicação é pelo WhatsApp, mas eu mexo muito pouco mesmo, porque você sabe que o WhatsApp é um ladrão de tempo, né? Mas o número é 9913-2727, bem facinho. E aí, se eu puder ajudar alguém, com certeza vai ser um prazer. Muito bacana. Então, só repetindo, ó, é 61 para você. É porque a gente tem alguns entrevistados aqui que não são de Brasília, viu? Ei, Dulce. Então é 61. Você pode repetir, por gentileza? 61-9913-2727. Muito bom. Dulce, obrigado demais. Excelente dia e até breve. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui com você um pouquinho.